Ok, então, gurizada, olha aí, ó, acabaram de chegar alguns materiais, chapas aqui, né? Então temos chapa 20, chapa 0.9, chapa de 1.2. Essas chapas aqui eu já peguei mais porque são as chapas que a gente usa aí na funilaria também, né, para fabricar as peças. E tem essa outra chapa bruta aqui, ó, que é uma chapa 1316 de 4,75 milímetros. Essa chapa aqui a gente vai fazer uma bancada também, tá? Uma bancada de trabalho. Eu já peguei uma chapa mais grossa, que essa aqui eu acho que é o melhor custo-benefício que tem para quando a gente precisar bater em cima, até chapa 20, chapa 18, tá tudo certo, dá pra gente bater tranquilo com martelinho de funilaria, né? Trabalhando com isso aí, dá pra gente trabalhar de boa em cima dessa chapa aqui que ela vai aguentar. Também, né? Tem que respeitar, né? Não dá pra abusar que aí sim, ela começa a entortar, enfim, aí não presta mais, né? Mas beleza, trabalhando certinho, vai dar para usar isso aí, né? Evidente que não vai ser uma bancada, que nem aquelas mesas de soldas lá, né? Como a Backstage faz, né? Que aquilo lá é muito mais bruto, né? Só que aquilo é um produto bem mais específico, né? Aqui, dentro da nossa realidade, é isso aqui que eu vou conseguir fazer agora. Aí vieram os tubos aqui, peguei tubo 20 por 20 para fazer os carrinhos de solda, 30 por 30 para fazer a base das máquinas ali, né? Mas a bancada também eu vou fazer com o tubo 30 por 30. Ontem, depois que eu terminei de fechar o carrinho ali, eu já fiz o cálculo aqui, mais ou menos o desenho de como eu vou fazer as peças aqui, né? Cada peça tubular aqui, enfim, as partes de chapa, né? Calculei tudo que aí tive que substituir, porque a princípio eu ia fazer os carrinhos de solda com tubo 20 por 20 e na verdade o que veio ali é o tubo 25 por 25, né? A parede um pouco menor, de 1.2 milímetros, mas vai servir também. Foi uma boa relação custo-benefício também que eu achei para isso aí. Eu já encomendei os rodízios giratórios, né? E vamos fazer isso aí. Infelizmente o pessoal não tinha chapa de alumínio a pronta entrega para eu terminar de fechar esse carrinho aqui também. E aí, infelizmente, isso aqui vai ficar para depois, provavelmente bem depois, né? Que logo a gente vai começar a fazer os trampos aí. Dificilmente a gente vai parar para fechar esse carrinho aí. Se for, enfim, der algum atraso de alguma coisa, se estiver esperando alguma peça, alguma coisa, mas espero que não precise. Então, agora eu vou começar a cortar os tubos aqui. Eu vou fazer primeiro a bancada com a face de cima com a chapa grossa ali, né? Porque a partir disso aí, o resto dá pra gente montar em cima, né? Aí vai ficar mais fácil de trabalhar, né? As rodinhas ainda não chegaram, provavelmente vão chegar, hoje é sexta, agora vai chegar aí começo da semana que vem, talvez amanhã até, né? Mas enfim, que hoje eu não vou colocar a rodinha na mesa com certeza, né? Mas vamos lá, vamos montar a bancada e a partir daí vamos fazer as outras coisas aí já usando a bancada, que vai ser mais útil aí. Bora lá! Gurizada, acompanha comigo então. A chapa que eu vou usar de cima aqui da bancada, esse aqui é o projeto da bancada que eu vou fazer, tá? A parte da chapa ela vai ser de 1,20 m por 1,20 m, tá? 1.200 por 1.200. A estrutura que eu vou fazer para ela vai ser de 1.150 por 1.150, 1,15 m. Dois lados da bancada elas vão ficar com uma borda sobrando de chapa ali de 5 centímetros e o outro lado eu vou deixar o tubo rente à borda, tá? Mas vamos lá, vamos começar a cortar a estrutura de tubo aqui. Eu vou fazer 3 quadrados desse aqui, de 1,15 m por 1,15 m. Então eu preciso cortar 12, não é? 4 vezes 3, 12. Peça de 1,15 m por 1,15 m e com as pontas cortadas em 45 graus, porque eu vou unir desse jeito aqui, tá? Então vamos começar por aí.
Pronto aí, feitos 4. Ali eu não preciso soldar todos os lados dele, né? Porque agora vai mais uma estrutura no meio aí. Eu vou levantar 4 de 800 aqui e vou juntar tudo, dividir no meio, né? Um na base, um no meio e um na parte de cima onde eu vou colocar a chapa, né? Então eu vou cortar agora 4 tubos reto de 800 para colocar por dentro e aí depois a gente vai montando. Eu não sei como é que eu vou fazer para montar isso aí sozinho, né? Vamos lá, vamos descobrir. Como estamos começando um negócio novo aí, toda hora tá chegando coisa ainda. A gente tá gastando uma grana aí, encomendando coisas que a gente precisa aí de ferramentas e insumos ainda que faltam pra gente começar de fato os trabalhos aqui, né? Pra a hora que começar não precisar parar mais e não depender de ferramentas, a gente ter tudo que precisa aqui, né? Então nesse momento aí acabou de chegar os rodízios ali pra gente começar a colocar, né? Chegou uma parte num dia, outras partes no outro dia lá, mesmo a gente tendo feito uma compra só, né? Mas tá dando tudo certo. Gurizada, então ó, chegaram as rodinhas aqui, os rodízios giratórios, deve ser isso. Então chegaram, né? E eu já vou colocar aqui, antes de colocar a chapa de cima aqui, já vai ficar melhor pra gente ficar movimentando os negócios aqui. Eu vou ter que colocar a chapa grossa aqui em cima pra cortar, que vai ficar mais fácil. Então já vou aproveitar e colocar as rodinhas aqui. Eu não vou parafusar porque não tem a menor necessidade de eu colocar 4 parafusos aqui para prender essas rodinhas aqui. Então vou posicionar eles aqui, dar 3 pontos de solda, um aqui, um aqui, um aqui e tá bom. Vocês veem que também eu não precisei soldar todas as faces aqui por todos os lados a mesa aqui, porque não tem necessidade, né? Vai ser uma estrutura bem travada de todas as formas aqui, né? Então só estaria desperdiçando tempo e solda aqui se eu fosse soldar tudo, né? Com certeza ela não vai quebrar, não vai entortar por causa disso aqui. Que eu não soldei na parte de baixo aqui, por exemplo, não soldei todas as áreas aqui, né? Então vamos lá, vou pontear isso aqui. Ah, Bill, mas se precisar tirar as rodinhas, se precisar trocar, você vai soldar ao invés de parafusar, se precisar trocar eu corto o ponto e coloco outra. Simples. Vamos fazer assim, né? Vamos pelo mais prático, né? Bora lá.
Aí, gurizada, ó, montada aí a minha bancada. Depois eu vou prender aquela morcinha lá ainda, né? Como eu falei, duas das faces aqui deixei sobrando, né? Para quando precisar prender alguma coisa é mais fácil prender nessa parte aqui. A chapa é grossa, ela vai resistir, né? Então, olha só, essas duas partes aqui e aqui ficaram sobrando ali, né? As outras faces ficaram rente ao tubo, né? Olha só, top, né? Eu gostei do resultado. As rodinhas 150 kg cada uma, portanto aguento 600 kg. Tá ótimo aí porque a gente precisa fazer, né? Eu ainda tenho que prender a morcinha aí e a partir de agora vamos fazer as outras coisas que precisa ali, né? As bases e os carrinhos aqui em cima dessa bancada. Agora vai começar a facilitar as coisas para nós. Se liga só, esse vídeo aqui é só um recorte, uma parte de um episódio maior aqui do nosso canal. Se você gostou, então não dá mole, tem o link na descrição e no comentário fixado do episódio completo. Até o próximo!